Hoje a igreja nos convida a celebrar a festa do batismo do Senhor, que marca exatamente o fim do tempo do Natal e o início do tempo comum. O tempo comum que não é porque é comum, que não tem o seu grande valor na vida, na história da igreja. Hoje nós olhamos não mais para o Cristo encarnado do presépio, na pobreza, na simplicidade de uma manjedoura, mas o Cristo que começa a sua vida pública. E é muito interessante o modo e o jeito que Jesus, ele inicia a sua vida pública, a sua vida missionária. Jesus, ele vai até o Rio Jordão, aonde João Batista está batizando, e ele faz uma coisa um pouco estranha. Eu me lembro muito bem, quando fazia teologia, o meu professor, que hoje é bispo, né, o padre Aurélio, não sei se foi professor do Juan, ele na aula de sacramento, quando ia falar sobre o sacramento do batismo, ele colocava uma questão para a gente, jogava assim, para começar aquela discussão teológica, e ele dizia: Jesus, Filho de Deus, sem pecado nenhum, entra na fila dos pecadores para receber o batismo de João Batista, que era um batismo de conversão. Por quê? Por que Jesus resolveu entrar na fila dos pecadores e aceitar aquele batismo que era um batismo de conversão? E aí ele nos dizia: ele fez isso por amor a nós, para ser solidário a nós, não porque ele realmente precisasse, mas Jesus assume a nossa condição humana, exceto no pecado, porque, como diz os padres da igreja, aquilo que não é assumido não é redimido. Então Jesus entra nessa dinâmica. Ele, como de fato São Paulo diz, ele vive uma kênose. Kênose quer dizer rebaixamento. Pela obediência ao Pai, ele se rebaixa e entra na fila com os pecadores, sem ser pecador, por amor a nós, para se fazer solidário a nós. E um outro dado interessante do batismo do Senhor, é que ele entra na água, e batismo quer dizer mergulho, imersão, não para ser purificado por aquelas águas, mas para santificar aquelas águas nas quais um dia eu e você seríamos batizados. Jesus entra na água, é batizado por João Batista para santificar aquelas águas, que um dia nós iríamos ser batizados nelas. Isso é muito significativo, meu povo, isso é muito bonito. Porque hoje, mais do que nunca, nós precisamos compreender o que significa de fato ser batizado. O que significa para nós receber o batismo. E eu digo uma coisa para vocês, aparentemente até engraçada, mas não é. Eu tenho 12 anos de padre, e durante 7 anos de padre, eu fui pároco de 2 paróquias, uma do interior, lá em Guaramiranga, e outra aqui em Messejana. E eu me lembro que quando um casal chegava para me perguntar, para me pedir, né, Frei, queria batizar meu filho, queria batizar minha filha. E aí eu perguntava assim: mas por que você quer batizar seu filho e a sua filha? Fazia uma pergunta assim, de propósito mesmo. E as respostas eram as mais engraçadas e bizarras possíveis. Ah, Frei, porque o bichinho está se assustando à noite. Ah, Frei, eu quero batizar meu filho porque eu tenho medo de quebrante. Pasmem, mas eu escutei até essa, tá? Porque eu quero o padrinho para dar presente. Vários motivos que não é o principal motivo. A razão e o sentido de um batismo é simplesmente cumprir aquilo que Jesus disse: e de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, porque quem crê e for batizado será salvo. Então, o batismo é condição para a salvação.
Quem crê e for batizado será salvo. Então nós entendemos isso e recebemos o batismo porque nós queremos a salvação que vem de Cristo, que vem da sua paixão, morte e ressurreição. E nós precisamos retomar esse sentido, porque infelizmente no Brasil, em muitas partes do mundo, o batismo virou um evento social. Simplesmente. A gente vai lá, prepara tudo, faz uma celebração bonita, tira foto, posta na rede social, depois faz aquela churrascada, aquela cervejada e pronto. Talvez quando o menino fizer 8, 9 anos, traz de novo na igreja para fazer a primeira Eucaristia. É simplesmente um batismo de satisfação, de tradição, e não de convicção. Meu povo, eu não sei se vocês sabem, mas lá nas primeiras comunidades, ser cristão, meu irmão, a minha voz é lenta, o pessoal vai dormir. Desculpa. Pode parar. Eu não sei se vocês sabem, mas lá nas primeiras comunidades, logo depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu, ser cristão, quem vai em Roma sabe o que é que acontecia ali no Coliseu, assumir o cristianismo, ser batizado, era sinônimo de que você poderia morrer a qualquer momento. Se eu aceitasse ser cristão, e eu entrasse nas águas do batismo, e assumisse esse nome de cristão, eu poderia morrer a qualquer momento. E os cristãos sabiam disso, e muitos deles foram queimados vivos e devorados pelas feras, porque não renunciavam, não apostatavam a fé, ou seja, não voltavam atrás. Ser cristão em um país onde todo, ou pelo menos a maioria é cristão, é muito fácil, é muito cômodo, é até uma fonte de honra e de vanglória, de vaidade espiritual. Eu morei nesses 3 últimos anos em Roma, e tinha um frei que era do Paquistão. Ficamos muito próximos, ficamos muito amigos. E uma vez eu perguntei para ele, como é ser cristão no seu país? Ele dizia, nós somos apenas 1%. 1% de cristão. E ele me dizia, nós podemos ser mortos a qualquer momento. Aí eu fico pensando, sabe? Será que se nós fôssemos cristãos em um país assim, a gente teria essa coragem, essa ousadia e esse fervor? Você sair de casa para vir na igreja e saber que poderia não voltar para casa? Será que você teria coragem de andar com esse véu, com essa cruz, com esse paramento, com essa blusa de santo, com essa correntinha no pescoço ou no braço? Ostentar os símbolos religiosos como a gente faz em um país cristão, ou que pelo menos se diz cristão? Eu acho que não. Porque custa vida, custa lágrima, custa suor e custa sangue. Nós precisamos tomar consciência do que de fato significa ser cristão, meu povo. Eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Quem aqui lembra do dia do seu batismo? Ou pelo menos a data? 1, 2, 3. Pela multidão são poucas pessoas. Eu me lembro do dia do meu batismo, que eu passei 5 anos pagão. E eu que escolhi os meus padrinhos, e eu me lembro do dia do meu batismo. Dever de casa, vá procurar a data do seu batismo. Porque a data do seu batismo é mais importante do que o dia que você nasceu do calendário civil. Sabia? Dia do aniversário todo mundo lembra, mas não lembra o dia do batismo. Por que é tão importante, Frei? Porque foi o dia que você nasceu para o céu. Foi o dia que você deixou de ser apenas uma criatura de Deus e você se tornou filho de Deus, filha de Deus. E quando você se torna filho, filha de Deus, você se torna também herdeiro da salvação. Então o dia do seu batismo foi o dia que você nasceu para o céu,
foi o dia que você se tornou filho, filha de Deus, herdeiro da salvação, e que você recebeu o maior presente da sua vida. Sabe qual é? Sabe ou não sabe? Não. Foi o dia que você recebeu o Espírito Santo, o dom maior. No dia do seu batizado, foi o dia que você recebeu o Espírito Santo. E ele entrou em nós, ele passou a habitar em nós com uma missão muito clara, uma missão muito objetiva, que é qual? Nos santificar. Nós precisamos curar o nosso coração do preconceito que nós temos dessa palavra ser santo. Infelizmente, durante muito tempo na igreja, a gente achava que para ser santo, você tinha que entrar num convento, que você tinha que entrar num mosteiro, ou que você tinha que levar uma vida profundamente radical, longe de todo mundo. A partir do Concílio Vaticano II, se compreendeu que a santidade não é um privilégio para poucos, mas é um dever para todos os batizados. E eu sinto muito dizer para você, mas é verdade, se não for santo, não vai para o céu. Eu tenho certeza que para outro lugar você não quer ir, né? Você tem que dizer com convicção, eu quero ser santo. Repita. Porque se eu não for santo, diga, eu não posso ir para o céu. Então a nossa meta de vida, o nosso objetivo de vida aqui na terra é alcançar a santidade. E nós não iremos conseguir, meus irmãos, se a gente não permitir que o Espírito Santo faça em nós o que ele tem que fazer. E qual é a missão do Espírito Santo na nossa vida? É nos santificar. Mas ele não pode fazer isso se a gente não permitir. São Paulo diz: não contristeis o Espírito Santo que habita em vós. O que é contristar o Espírito Santo, Frei? É deixar o Espírito Santo triste. E quando é que o Espírito Santo é triste? Quando a gente não permite que ele faça em nós o que ele tem que fazer. Quando a gente não permite que ele haja em nós e através de nós. Se a gente olhar para a vida dos santos, São Francisco, Santa Clara, São João da Cruz, Santa Teresa, Santa Teresinha, São João Paulo II, e por aí vai, mais perto de nós, o Beato Carlo Acutis, eram pessoas guiadas e conduzidas pelo Espírito Santo, que se deixavam mover pelo Espírito Santo. O grande problema é porque parece que o Espírito Santo é alguém estranho a nós. A gente recebe um presente, sabe aquela pessoa que recebe um presente e deixa embrulhado, guardado no guarda-roupa? Ou lá na estante? Eu recebi um presente e eu deixei embrulhado, guardado. Eu não tenho aquela curiosidade de abrir, de descobrir, de saber pelo menos o que é. Uma vez eu fui no quarto de um frei, quando eu abri assim a porta do guarda-roupa dele, a gente tem amizade, caiu um monte de presente. Eu disse, criatura, pelo amor de Deus, abre pelo menos, né? Abre pelo menos. Às vezes é a mesma coisa que acontece na nossa vida. Você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo e você passa a vida inteira sem saber quem é o Espírito Santo. Tem uma santa, uma grande mística que diz, o Espírito Santo ainda é um grande desconhecido de muitos cristãos. Você quer que o Espírito Santo seja desconhecido para você? Não ouvi. Pois então vamos ter intimidade com Ele. O Espírito Santo não é um meninozinho de recado da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa com quem eu devo me relacionar. Eu tenho um hábito na minha vida, graças a Deus, a primeira coisa que eu faço assim que eu acordo é, vinde Espírito Santo. Eu tenho até uma playlist de música do Espírito Santo, que assim que eu acordo eu boto logo, vem Espírito Santo, desce do céu sobre nós, Shekinah, já vou logo pedindo o Espírito Santo, porque sem Ele, eu não consigo viver, eu não consigo pregar, eu não consigo ser o padre, o frade que eu tenho que ser. Você não vai ser a mãe que pode ser, o pai que pode ser, o professor que pode ser, o médico, o advogado. Você não vai ser tudo que você poderia ser sem o Espírito Santo na sua vida.
Você não vai ser o cristão e o batizado que você deveria ser sem o Espírito Santo na sua vida. O grande problema e o preconceito que nós temos, não, esse negócio do Espírito Santo é coisa de carismático. Claro que não. Claro que não. Eu me lembro desde São João Paulo II, quando ele dizia que a igreja precisa de um novo Pentecoste. Nós precisamos ser cristãos que têm intimidade, que conhecem o Espírito Santo, que têm os dons do Espírito Santo, que vive como um batizado. E o que é viver como um batizado? É se deixar guiar pelo Espírito Santo. Veja, Jesus entra na água, Jesus é batizado, o que acontece? Primeira coisa, o Espírito Santo desce em forma de pomba. Depois a voz do Pai diz: este é meu filho amado. Quando Jesus inicia também a sua missão lá na sinagoga, a gente escutou essa passagem esses dias, ele lê o profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O evangelista diz que com a força do Espírito Santo, ele começou a sua missão. O Espírito Santo está o tempo todo conduzindo a vida de Jesus, conduzindo a missão de Jesus. Porque se não é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito do mal que vai nos guiar. Acorda a pessoa que está do seu lado, se ela estiver cochilando, e diz: se você não se deixar guiar pelo Espírito Santo, é o Espírito do mal que vai te guiar. Entendeu? Parece engraçado, mas não é. Se não for o Espírito Santo a guiar a nossa vida, vai ser o Espírito do mal que vai guiar. E eu acho preferível que a gente se deixe guiar pelo Espírito Santo. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, eu queria que a gente pudesse refletir o que significa ser batizado. Ser batizado não é simplesmente, repito, uma conveniência social, porque o que acontece? A partir dos estudos, a partir da minha reflexão pastoral, eu não sei se vocês lembram, mas lá nas primeiras comunidades, ser cristão era sinônimo de que você podia se tornar mártir a qualquer momento. Depois que Constantino, o imperador, se tornou cristão, o cristianismo se tornou a religião oficial do império. Então todo mundo tinha que ser cristão, porque agora o imperador vamos ser também, né? Só que o que acontece? Ser cristão de oba-oba, porque todo mundo Maria vai com as outras, o que começou a acontecer? Um grande esfriamento na fé. Por isso que nós temos na história os padres da igreja, as madres da igreja, aqueles que foram para o deserto para viver com radicalidade o batismo. Não, a gente não quer ser cristão desse jeito, não. E eles foram para o deserto para viver a radicalidade da fé. Por isso que a gente tem os padres da igreja, aqueles que foram para o deserto, os padres do deserto, para poder viver a radicalidade da fé. E isso parece que chegou um pouco aqui no Brasil também, né? Ah, não, tem que batizar. Mas por quê? Não, porque a avózinha era, a mãezinha era, o paizinho era, e ele tem que ser também. Eu não estou dizendo que você não tem que dar o batismo para o seu filho, porque eu tenho certeza que você sabe o que é o melhor para ele. Mas, pelo amor de Deus, batiza e educa na fé. Eu conheço menino que é da igreja. Eu conheço. Um dia eu vim de Sobral para cá, entrei no ônibus lá à noite, para acordar aqui, né, para chegar aqui de manhã. Aí eu acordei, aí tinha duas crianças, um meninozinho e uma meninazinha assim. Desse jeito, assim. Eu estava de hábito, meu hábito franciscano, aí estava assim, ó, em cima de mim. Aí eu acordei assim, né? Bom dia, querendo ser simpático. Aí o meninozinho olhou para mim e disse assim: tu é um padre ou é um ninja? Aí eu disse: já sei que não é de igreja. Porque os filhos dos casais que eu acompanho, que eu conheço, que são de caminhada, que são da igreja, a primeira coisa quando vê o frei
pensa, estende a mão e pede a benção. E vem e abraça, vem para o braço. Chama de tio Frei, eu acho fofo. O tio Frei. Por quê? Porque não foi simplesmente tirar uma foto na igreja para postar na rede social no dia do batismo. Foi batizado e educado na fé. Que é o melhor presente que você pode dar para o seu filho. O melhor legado que você pode dar para o seu filho. Educá-lo na fé. Se depois quiser virar a perna, problema dele. Mas eduque. Aprenda, ensine a criança a aprender a gostar das coisas de Deus, a gostar das coisas do céu e a viver como um batizado. A ser de fato um cristão. Uma vez perguntaram a uma criança, o que é um cristão? É um Cristo bem grande. É um Cristo bem grande. Mas o que é ser cristão? Para você, o que é ser cristão? Ser cristão é aquilo que São Paulo disse um dia. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Vamos repetir? É viver aquilo que a música do Padre Zezinho nos ensina, né? Amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou. Sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. É de fato assumir na minha vida os passos do meu mestre. Então, se você é cristão, não convém a você alimentar mágoa, rancor, ressentimento, ódio. Se você é cristão e segue a Jesus, você não deve se vingar. Se você é cristão e segue a Jesus, você não deve carregar pela vida fora sentimentos doentios dentro do coração. Se você é cristão, você é chamado a ser caridoso, a perdoar, a amar, a ser sal da terra e luz do mundo. Outra vez que eu estive presidindo aqui a missa, eu falava sobre isso. Eu acho bonito aqui no nosso Ceará, as igrejas sempre muito cheias, os eventos sempre muito cheios. Mas me preocupa quando a gente sai na rua e a gente fica o tempo todo inseguro, se alguém não vai nos assaltar, se alguém não vai nos matar, se alguém nos vai tirar a nossa vida, alguma coisa de nós. Quando a gente vê tantas pessoas sem ter o que comer, o que vestir, onde morar, aí eu fico pensando, se isso aqui combina com aquilo lá. Por que o Brasil é um país tão cristão, e quando a gente vai lá para fora, morar fora, como é que o povo de lá vê o brasileiro? Carnaval, futebol e sexo. Como é que o Brasil é visto lá fora? Futebol, carnaval e sexo. É vergonhoso isso. Então, por que a gente é um país tão cristão, seja católico ou evangélico, e a gente é visto desse jeito? Por que a gente vive em um país tão corrupto? Um país tão cheio de preconceito? Um país tão cheio de desigualdade social? Um país de rota de turismo sexual? Cadê o nosso cristianismo? É porque talvez o nosso cristianismo esteja somente nos bancos da igreja. Naquela 1 hora do domingo, que eu venho, cumpro a minha obrigação e pronto. Não, meu povo. Pelo amor de Deus, não. O que nós rezamos aqui, o que nós celebramos aqui, precisa transbordar no mundo. Lá onde você estiver, seja dentro da educação, seja dentro do direito, seja dentro da medicina, aonde você estiver, é lá que você precisa ser sal da terra e luz do mundo e fermento na massa. Hoje pela manhã eu estava presidindo a missa, eu dizia isso e vou dizer para vocês também. Eu fico muito feliz quando, vocês sabem, quem me acompanha nas redes sociais, eu faço atividade física, e quando eu chego no ambiente, né, lá no boxe onde eu treino, e pessoas que não são cristãs, ou pessoas que são de outras manifestações de fé, e quando eu chego, e fica naquela, ei, Frei chegou, eu que vou treinar com ele. Frei, uma benção, Frei, eu quero falar com o senhor. É um ambiente fora dos muros da igreja, mas que sem falar uma palavra,
de religião, de Bíblia, de alguma forma eu consigo transmitir a alegria do Evangelho. Você está fazendo isso no seu trabalho? Você está fazendo isso lá no seu curso da universidade? Você está fazendo isso na sua rede social? Você está fazendo isso lá naquele grupo do WhatsApp que você tem? Você está conseguindo transmitir Deus, mesmo sem falar dele, com o seu testemunho? Porque se não tiver, alguma coisa está errado. Talvez aquelas pessoas nunca vão vir aqui na igreja, como você está vindo, mas elas estão observando a tua vida. Mas tu não é o diácono Juan? Por que está se comportando assim? Mas tu não lê na igreja? Tu não é coroinha? Para que essa raiva toda, essa vingança toda, esse ódio todo? Tu não é coordenador deles? Para que esse comportamento desse jeito, tão arrogante? Estou só brincando, estou dando exemplo. Mas será que aquilo que a gente reza combina com aquilo que a gente vive lá fora? Talvez o cristianismo esteja sendo desacreditado porque o nosso batismo não está sendo testemunhado. Entendem? Sim ou não? Talvez o cristianismo esteja sendo desacreditado porque o nosso testemunho não esteja sendo suficiente. A gente não está dando gosto, a gente não está iluminando, a gente não está fazendo crescer o fermento na massa. Então existe uma grande responsabilidade. Quando você foi batizado, quando eu fui batizado, eu ganhei um grande dom e uma grande responsabilidade. Você, por ser cristão, por ser batizado, você tem um grande dom e uma grande responsabilidade. O dom de ser filho de Deus, de ser seguidor de Jesus, e a responsabilidade de transmitir o Evangelho de Cristo para o mundo, por meio de palavras e principalmente de exemplos. São Francisco dizia: pregue o Evangelho. Se for preciso, use palavras. Porque às vezes as atitudes convencem mais do que as palavras. Só para terminar, eu me lembro de uma história que eu aprendi há um tempo atrás. Nosso arcebispo gosta de contar história, né? Que às vezes é o que vocês lembram depois. Disse que um homem era um grande pregador, era muito conhecido, era um leigo, era um grande pregador. Onde ele pregava, as pessoas iam, aquela multidão gostava de ver ele pregar e tal e tudo. E um dia ele foi chamado para pregar numa praça, uma multidão assim, festa da padroeira, aquela coisa toda, muita gente. E ele foi, como ele tinha uma eloquência muito grande, era muito culto, era um homem, né, de muita oração. Aí chamaram ele para pregar, e ele pregou naquele dia sobre honestidade. Fez uma pregação lindíssima sobre honestidade, sobre ser honesto. Ok. No outro dia, todo mundo aplaudiu, foi aquela coisa linda. Aí no outro dia, ele tinha que fazer uma viagem. Eu não sei se é da época de vocês, né, mas não sei como é que funciona agora, mas naquela época tinha um trocador, pagava, tinha um trocador para te dar o troco, né, passar ali pela borboleta, né, pela catraca. E aí ele chegou, só que nesse dia ele estava só com o dinheiro da ida. Ele não tinha o dinheiro da volta. Aí ele mesmo assim foi, confiou em Deus e foi. Passou pelo trocador ali, pela catraca, pagou, e era exatamente aquele valor que ele tinha da passagem. Só que o trocador deu para ele um troco. Ele recebeu e sentou. Mas ele sabia que tinha dado a quantidade certa, justa. Aí não tem um desenho animado que aparece assim, um capetinha, tim! Não tem? Tim! Aí o capetinha, tá vendo como tu é abençoado? Rapaz, tu já conseguiu tua passagem de volta? Olha aí, tá abençoado demais. Já está com a passagem de volta. Aí do outro lado o anjinho, tim! Esse dinheiro não é seu, devolva. Aí ele ficou naquele dilema, né?
Às vezes a gente fica também, né? De um lado o cão e do outro o anjo da guarda. Eu sei que ele ficou lá, vem cá, tá, e ficou naquela dúvida, naquele dilema todo, mas graças a Deus era muito devoto, Nossa Senhora da Glória. Se levantou, foi lá e disse: moço, desculpa, mas você me deu um troco errado. Eu dei a quantidade certa, está aqui. Aí o homem olhou para ele, sorriu e disse assim: eu sei. Como eu sei? Está fazendo hora com a minha cara, rapaz? Ele disse: não. É porque ontem eu estava lá na praça ouvindo a sua pregação. E eu só queria saber se você vive aquilo que você prega. Quando você sai de casa para vir na missa, alguém está observando. Quando você posta que está na missa, alguém está observando. Quando você diz que pertence a um grupo da igreja, alguém está te observando. Quando você faz a consagração à Nossa Senhora, alguém está te observando. Qualquer movimento que você faz em nome da tua fé, alguém está te observando. E vai te cobrar por isso. Porque as pessoas hoje em dia esperam mais um testemunho do que palavras bonitas. Vamos pelejar, vamos tentar. Mas também não vamos deixar de viver o nosso batismo. Vamos ficar de pé. Eu queria que hoje você, juntamente comigo, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. E agora você vai agradecer, porque você é batizado. Senhor Jesus, muito obrigado pelo meu batismo, que me fez filho de Deus, que me deu a graça do Espírito Santo, que habita em mim. E hoje, eu tomo a decisão, a firme decisão, de ser íntimo do Espírito Santo, e deixar que Ele haja, não somente em mim, mas através de mim. Eu quero viver como um batizado. Eu quero ser um cristão de fato, com todas as minhas imperfeições, os meus limites, os meus pecados, mas eu quero lutar, eu quero tentar ser um outro Cristo no mundo. Dai-me esta graça, Jesus, de viver como um batizado, de dar um testemunho no mundo, de ser sal da terra e luz do mundo, como sou chamado a ser. Envia o Teu Espírito Santo, Jesus, ilumina a minha vida, a minha mente, o meu coração, para que eu dê um testemunho verdadeiro de um batizado. Eu te peço, cante. Eu te peço que tu me convertas o coração, que eu decida mudar de uma vez a direção. Dessa vez é para valer. Dessa vez é para valer. Dessa vez é para valer. Viverei como eu fui batizado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Viverei como eu fui batizado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Eu te peço que tu me convertas o coração,
Que eu decida mudar de uma vez. Que eu decida mudar de uma vez a direção. Dessa vez é pra valer, Jesus. Desta vez é pra Isso, tá bonito. Dessa vez é pra valer. Viverei como eu fui batizado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Cante forte, viverei. Viverei como fui batizado, Eleito, provado e chamado. eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu. Mais uma vez, viverei. Eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. E se você entendeu bem a mensagem do Evangelho de hoje, dê para nosso Senhor uma salva de palmas. Que bom. Que bom. Amém.